Então, né, essa capacitação, eu coloquei o TUF como uma referência, né, que são os voluntários do Ministério Infantil, mas também, né, para os voluntários do AME, como a gente já tinha sinalizado ali inicialmente, né, então a gente entende que nós vivemos em um momento de inclusão, né, e entendemos que crianças com deficiência, elas têm o direito, né, de ter acesso ao evangelho e à comunhão. Então, esse curso, ele tem como objetivo capacitar, então, os voluntários, né, seja do Ministério Infantil, o AME, e de outros participantes aí que nós temos de outras igrejas, então, acolher e incluir essas crianças atípicas, né. Então, a capacitação, ela foi dividida em tópicos, né, então, começando bem subdividido em conhecendo a criança, as adaptações necessárias e empatia. Um pouco de teoria, a gente vai falar rapidamente sobre comportamento e análise do comportamento aplicada, prompts e mediação. O que a Bíblia diz? Então, como PCDs, Imago Dei e Grande Comissão, algumas dicas práticas, incluindo previsibilidade, recursos visuais e vínculo, e aqui aprofunde seu conhecimento. Então, educação continuada, indicações e referências. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês. Passou aí para vocês? Mudou de tela? Sim. Ok. Sim. Eu acho que esse slide é bem explicativo, né? Então, aqui falando sobre os processos ao longo da história, né? De exclusão, segregação, integração e inclusão, entendendo que inclusão é um modelo vigente hoje, né? Que é o que a gente busca dentro da igreja. Então, que a inclusão, ela envolve a aceitação das diferenças, a valorização da contribuição de todos e a aprendizagem através da cooperação e convivência da diversidade humana. Então, vamos lá, começando bem. Então, a gente entende que conhecer a criança é fundamental, né? Então, a gente pode aí receber crianças com diversas dificuldades, né? Seja de audição, visão, locomoção, questões sensoriais, de comunicação, comportamentais, sociais, entre outras. E todas elas, a despeito da sua especificidade, da sua dificuldade, elas têm direito de serem incluídas juntamente aos seus pares. Então, a gente deve eliminar essas barreiras, primeiro identificar essas barreiras, né, oferecer esse suporte necessário, promovendo, então, a acessibilidade, que é a oportunidade de participar de todas as atividades, né, juntamente com as demais crianças. Então, é importante levantar essas informações sobre a criança que você vai auxiliar. Aqui eu queria destacar, até coloquei em... Então, aqui retomando, é importante, então, a gente levantar essas informações sobre a criança que você vai auxiliar, e aqui eu destaco a importância da observação, né? É importante você ter essa habilidade de observar quais são, né, como que essa criança aprende, né, visual, auditiva, sinestésica, aquela criança que aprende em movimento, aprende por projeto, aprende colocando a mão na massa, fazendo, né, ou vendo, ou escutando, através ali talvez de uma música. Então, é importante ter essa sensibilidade, né, de observar quais são as principais dificuldades, quais são os interesses, os talentos dessa criança. Então, aqui a gente, no Ministério, a gente elaborou uma ficha de anamnese, tá? Que é uma ficha onde um cadastro, né, dessas crianças com informações importantes que a gente levanta junto aos responsáveis, né? Incluindo daí se tem alguma alergia, alguma sensibilidade, se tem algum medo, enfim, né? Então, diversas informações para que a gente possa atender essa criança de uma forma mais apropriada, adequada. Então, se você não tiver essa ficha, né, se você não tiver essas informações, acho que é importante estabelecer esse vínculo, né, com os pais para levantar essas informações, mas se você não tiver, num primeiro momento, você pode, então, tomar nota, então, a partir das suas observações, né, para compreender melhor o funcionamento dessa criança, né, porque isso vai ser a base para você poder formar, então, um vínculo e saber a melhor forma de auxiliar. Então, existe um vídeo que eu gosto muito, tá? A gente, por conta do tempo, não vai passar, mas tá ali o link na descrição. Esse é um link super explicativo, assim, né? Adequado para a faixa etária, para
para o público infantil, então acho muito interessante para entender essa questão da neurodiversidade no autismo, como esse cérebro funciona diferente, percebe diferente e reage diferente. Então, acho bem pertinente, não sei se todo mundo conhece, chama-se Coisas Incríveis Acontecem. Então, busquem lá no YouTube, super vale a pena conhecer. Então, aqui, ponto 2, as adaptações necessárias. Será preciso, então, fazer alguma adaptação para que a criança participe das atividades? Possivelmente. Então, se sim, é preciso você rever essa rotina e ver se em algum momento vai causar desconforto à criança. Às vezes o volume está muito alto, existe um excesso de estímulo visual, né? Tem crianças que têm questões olfativas até, né? Então, às vezes, muito perfume, enfim. Então, por exemplo, crianças com autismo podem se incomodar, como eu disse, com poluição visual, né? Barulho, muitas palmas, estouro de balão é uma coisa bastante complicada, né? Então, pensar a respeito, durante ali aquele planejamento, se vai precisar fazer alguma adaptação. As crianças com autismo geralmente costumam ter apego à rotina, então é importante dar previsibilidade e antecipar mudanças. Uma coisa importante, um componente importante, talvez, de adquirir e ter à mão, é um abafador de ruído para as crianças com hipersensibilidade auditiva, né? Aqui a gente está com um projeto também de sala calma, que é um lugar onde a criança, quando estiver desorganizado, possa ali se acalmar, né? Trouxe aqui o transtorno do processamento sensorial, que para Matos 2019, cerca de 95% das crianças com autismo possuem esse transtorno, ele é muito comum. Alguns autores dizem 60%, mas, enfim, é uma prevalência bem alta. Nós não teremos tempo, então eu queria frisar que esse é um dos cursos de capacitação, mas haverão outros, né, em que a gente vai se aprofundar um pouco mais em algumas questões. Mas, em princípio, né, tem questões de dietas e acomodações sensoriais para esse transtorno, e a manifestação dele acontece, então, com relação a hiporreatividade, hiperreatividade e busca sensorial, que é, então, receber e responder diferente, né, às vezes para mais, às vezes para menos, relacionado. Então, gente, com relação, então, ao transtorno de processamento sensorial, né, como eu disse, não sei se vocês ouviram, a gente vai se aprofundar um pouco melhor aí, né, posteriormente, mas aqui alguns sintomas, é sensibilidade a som altos, seletividade alimentar, dificuldade em lavar, cortar, pentear o cabelo, às vezes unha, problemas de concentração, leva muitos objetos à boca, alteração de sensibilidade ao toque ou à dor. Tem criança que não sente dor, né, o limiar de dor dela é diferenciado. Tem crianças que se incomodam muito com textura de roupa, né, com sapato, não gostam de ser abraçados ou de serem tocados. Então, tem essa diferença aí nesse processamento sensorial de como se recebe esses estímulos e de como se processam esses estímulos, e isso pode trazer sobrecarga, né? Então, uma observação aqui que é importante providenciar os materiais e recursos com antecedência. Prosseguindo, então, a inclusão ela é um direito, né? Eu não vou trazer aqui legislação, só dizendo que a partir de Salamanca, ali de 1994, a gente teve várias leis, né? Lei Berenice-Piana, Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem várias leis que garantem esse direito, né? Então, a gente não vai se aprofundar nisso, mas que ela beneficia a todos, né? Então, aqui uma proposta, né, um desafio aqui é trabalhar, né, sobre as diferenças em inclusão a partir da Bíblia, né? Sendo claro, objetivo, ensinando o princípio. Eu acho que, às vezes, muitas informações, é muito complicado, sabe, daquelas 200 palavras, abstrair, conseguir entender para uma criança com TEA o princípio, a parte mais importante. Então, a gente pode ali, né, reforçar, pontuar aquilo que é objetivo, de forma clara e focando no princípio, no que se quer, de fato, ensinar. Então, utilizando aí pareamento, materiais concretos, sequência lógica, com história de começo, meio e fim, de forma a organizar melhor essas ideias. Então, toda criança merece ser aceita e amada, independente do seu diagnóstico. Ensinar as crianças sobre inclusão é fundamental nesse processo para acolher uma criança, então, com necessidade especial.
Então, independente desse diagnóstico e sem a necessidade de recorrer a rótulos, é possível semear sementes de inclusão no coração das crianças. Aqui eu quero abrir um parênteses que eu acho que a gente não precisa, sabe, às vezes falar sobre TOD, TDAH, enfim, categorizar para a criança. O que a gente precisa reforçar é essa maneira de olhar de que as crianças, elas são diferentes, nós que estamos aqui somos diferentes, e que isso é valorizado, e que está ok, que todos são bem-vindos, e que podemos conviver com essa diferença, né, de uma forma produtiva, de uma forma amorosa, né, então a gente não precisa, não é o rótulo que é necessário, o que é necessário a gente valorizar esse respeito, essa convivência com as diferenças, né, com as nossas crianças. Então, seja uma ponte entre a criança típica e as outras crianças. Aqui tem um modelo aqui de Vygotsky, que é de zona de desenvolvimento proximal, onde você pode, então, levar a criança de um ponto que ela está, das habilidades que ela tem, para um próximo nível, né? Então, você serve como modelo, como catalisador dentro desse processo de aprendizagem para essa criança. Isso é muito importante, né? E aqui eu trouxe 1 Coríntios 13, né, um resumo do que eu entendo, que o amor, ele é o elo fundamental e a linguagem universal, né, eu acho que ela que deve pautar esse processo de inclusão.